grupos dessas cidades da região, de todas as regiões aqui do estado. Então, tem gente aqui de várias cidades do Oeste, do Mato Grande, do Trairi, aqui do Seridó, das Terras Potiguaras. Então, são pessoas de diversas cidades. E aí, a Ilma vai fazer a mística hoje, a Ilma? Olha, a Ilma está aí, olha. A Ilma acabou de entrar. Eu acabei de chegar. Do Seridó, estou sem voz ainda. Pode tocar, eu estou aqui, ó, só para curtir vocês. Tá certo. E aprender. Então, vamos acolher, então, Giovanni, né? Então, vamos fazer assim, né? As nossas palmas nas telinhas. Boa noite, Ilma. É com as mãozinhas assim, né? E dar os likes aí. Seja bem-vindo, Giovanni, entre nós. Obrigado. Bom, só um minutinho, Giovanni. Helena levantou a mão. Aqui Helena... em Goiânia acabou de faltar energia. Estamos aqui em sem querer, Zé Carlos. Ah, tá bom. Então, Giovanni, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas, né? Fico muito feliz em estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento. Não sei de tudo, mas espero responder todas as dúvidas que vocês tenham em relação à cooperativa, né? Eu entendo que para vocês seja um assunto novo, mas estou aqui para falar sobre esse assunto e espero sanar todas as dúvidas. Agradeço a Zé Carlos, agradeço a Cartas, né, pelo convite. Como ele bem falou, eu sou voluntário da Cartas, muito na articulação com os catadores de materiais recicláveis, né? É uma temática que gosto muito, é uma linha que gosto muito e estou sempre aqui junto da Caritas, tentando articular e estruturar as associações de catadores e também a cooperativa regional que nós temos para estruturar cada vez mais esse trabalho que é tão importante. Mas hoje quero compartilhar com vocês esses assuntos gerais em termos de cooperativa, né? Como eu já estou vendo na lista aí de frequência, eu sei que já existem muitas associações, né? E Zé, pelo que falou nas últimas aulas, vocês já estudaram um pouco sobre esse associativismo, qual é a importância de uma associação, que caminhos uma associação consegue abrir para vocês, né, em termos de organização, em termos de recursos, né? E hoje o meu objetivo é falar da cooperativa, né? E muito no sentido de dizer, Giovanni, quais são as diferenças de uma cooperativa para uma associação? Em muitas coisas elas se assemelham, são bem parecidas, sim, em alguns aspectos são bem parecidos, mas existem diferenças e essas diferenças são cruciais em termos de organização, para a gente entender o que é que uma associação pode fazer e o que é que uma cooperativa pode fazer, deixando claro que cada uma tem os seus objetivos específicos. Em alguns casos vai ser melhor a associação, em outros casos vai ser melhor uma cooperativa, né? E cabe a nós estar estudando e estar conhecendo cada uma delas para justamente entender todas essas diferenças, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela para apresentar para vocês uma apresentaçãozinha que eu vou fazer em um slide. Só um momento enquanto eu compartilho aqui minha tela. Vocês já estão vendo esse primeiro slide? Cooperativa na prática. Tá tudo certo aí, Sayonara? Como eu vou apresentar a tela, pessoal, então eu não vou conseguir ver o chat. Dá para ver, viu, Giovanni? Giovanni, desculpe. Pronto. Então, alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham, não se incomodem de falar, mesmo que eu não tenha concluído ainda o slide, mas se tiverem alguma dúvida específica sobre algo que eu esteja falando, podem levantar a mão, fazer sua pergunta. É melhor que vocês perguntem logo, eu até prefiro assim, antes que esqueçam, né? Claro que a gente vai falar de várias coisas, então pode ser que alguma dúvida que você vá perguntar seja de algum assunto que eu vá falar mais um pouco adiante, né? Mas se tiver alguma dúvida específica sobre os assuntos que eu estiver abordando,
eu até prefiro mesmo que vocês perguntem logo, né, para justamente sanar a dúvida e não ter perigo de esquecer depois. Então, só uma apresentação básica, eu me chamo Giovanni, Giovanni Robson, sou aqui de Caicó, sou formado em Ciências Contábeis pela UFRN, sou formado em Finanças também, uma pós-graduação na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e hoje a minha atuação junto à contabilidade, ela é focada em terceiro setor. Então, hoje essa minha atuação profissional é específica mesmo para associações, cooperativas e sindicatos de trabalhadores rurais. Então, empresas mesmo comerciais, como MEI, ME, essas outras empresas, eu hoje não faço contabilidade e talvez não saiba algumas coisas em relação a essas empresas normais. Mas o que tiver da parte de associação, sindicato de trabalhador rural, cooperativa, que é a minha atuação profissional hoje específica, eu possivelmente vou conseguir sim estar tirando dúvidas de vocês nesse sentido. Então, inicialmente, eu sei que muitas coisas vocês possivelmente já tenham aprendido, né, nas aulas anteriores, mas eu trouxe aqui um exemplo de como funciona a nossa sociedade quando a gente fala, por exemplo, terceiro setor, né? E, Giovanni, por que entidades como a associação, elas são do terceiro setor? O que é que isso significa, né? Quando a gente fala realmente nesse aspecto econômico de empresas, de instituições, nós dividimos a sociedade em 3 setores. Quais são esses setores, né? O primeiro setor que nós consideramos é o setor do Estado. Então, todas as repartições públicas de prefeituras, de governo de Estado, de governo federal, de autarquias, né? Seja universidades, seja instituições, empresas públicas, a exemplo de Caerne, né? Entre tantas outras. Então, tudo isso é o setor do Estado. Então, o Estado, hoje, ele é considerado como o primeiro setor. Tudo que é do governo, tudo que é governamental, nós tratamos como primeiro setor. O segundo setor é o setor que vem aí no sentido de empresas privadas, né? Então, é onde entra o mercado, né? Aquela empresa que normalmente tem lá o seu fim lucrativo, que em busca do lucro, né? Exerce a atividade em busca de um lucro, é o setor do mercado, é o que nós consideramos como o segundo setor. E o terceiro setor, que é onde entra as organizações não governamentais, seja associações, seja cooperativas, fundações, sindicatos, igrejas, tudo nós consideramos como terceiro setor. Basicamente, o terceiro setor é como se fosse uma empresa, mas ela não tem fim lucrativo, né? Então, é disso que a gente vai falar um pouco disso, desse terceiro setor da sociedade, que é justamente essas organizações não governamentais. Falando sobre isso, eu também gosto de citar o seguinte exemplo. Eu sei que vocês já devem ter participado de algumas conferências, e quando as pessoas normalmente dividem a sociedade em alguns tipos, por exemplo, ele pergunta, você é do setor público, você é do setor privado, ou você é sociedade civil? É bom que a gente entenda, pessoal, que assim, sociedade civil é CPF. Uma associação é uma organização da sociedade civil, ou seja, é uma junção de CPFs. Mas quando eu falo que uma organização dessa, de sociedade civil, ela tem CNPJ, ela é regida e tem constituição privada. Ou seja, eu estou dizendo a vocês aqui que a associação e cooperativa, apesar de ser uma organização da sociedade civil, quando a gente olha para o aspecto mesmo contábil, para a Receita Federal, digamos assim, a gente entende que a associação e cooperativa, elas fazem sim parte do setor privado, porque é uma junção de CPFs que se reuniram ali com um determinado propósito. A finalidade dela não é lucrativa, não é de lucro, mas ela é sim do setor privado, né? É tanto que se vocês tiverem a curiosidade de consultar o CNPJ de uma associação, vocês lá na Receita Federal vão ver no CNPJ da associação que vai sair o nome lá, Associação Privada. O que não é público é privado.
Então, uma associação não é setor público, né? Não é da prefeitura, não é do Estado. Então, se não é público, ele é privado, né? Mas é, sim, uma organização de sociedade civil. Eu quis trazer essa dúvida porque, recentemente, eu participei das conferências do meio ambiente aqui no Estado, e as pessoas de associação, por exemplo, não se inscreveram como setor privado, se inscreveram como sociedade civil, como CPF, né? Aí lá na frente acabou que na conferência o setor privado não tinha vaga suficiente para preencher, não tinha pessoas suficientes para preencher esse número de vagas lá que eram necessárias, né? Mas só uma dúvida mesmo que não envolva muito os assuntos. E, Giovanni, quais são essas entidades do terceiro setor, né? Essas entidades do terceiro setor são entidades que não possuem fins lucrativos. Ou seja, quando você abre uma associação, quando você abre uma igreja, quando você abre uma cooperativa, o seu objetivo em abrir aquele CNPJ não é o lucro, não é o objetivo de uma abertura de uma entidade dessas, o lucro. Normalmente você abre uma associação com o objetivo de unir forças, de juntar pessoas em busca de melhorias para um mesmo propósito, para estar ajudando uma categoria de profissionais ou uma atividade econômica que aquele grupo desenvolva, né? Ou seja, mas a finalidade em si não é lucrativa. Claro, para que qualquer CNPJ exista, para que qualquer entidade dessa exista, ela precisa de recursos, né? De recursos financeiros para se manter. Até porque se você abre um CNPJ desse, uma associação, você vai ter despesas, né? Vocês vão gastar com cartório, vão gastar com contador, vão ter outras despesas corriqueiras, né, para que aquela associação esteja funcionando. Então, se eu estou dizendo que aquela entidade vai ter despesa, ela precisa de receita, né? Ela precisa que algo entre para que vocês consigam custear aquelas despesas existentes. Mas essa receita é mais para cobrir essas despesas, né? Ou seja, o objetivo dos associados, no caso de uma associação, não é estar ganhando dinheiro em si com o CNPJ, apesar de entender que aquele CNPJ, ele precisa sim ter uma rentabilidade, ser sustentável no aspecto financeiro, né? Ou seja, se eu tenho despesa, eu tenho que ter receita também entrando, e não há nada de problema com isso, né? A gente precisa entender que para qualquer coisa existir, hoje a gente precisa ter sim essas receitas, né? Esses recursos financeiros. Então, quais são essas entidades que nós consideramos como terceiro setor? São as associações, como eu já falei, as cooperativas, as organizações religiosas, né? E aí entram qualquer templo de qualquer culto, né? Seja as igrejas evangélicas, católicas, né? De matriz africana. Então, qualquer organização religiosa também é uma entidade sem fins lucrativos, está no terceiro setor, e as fundações. Mesmo não sendo o objetivo aqui do nosso momento, mas o que seria fundações, Giovanni? Uma associação e cooperativa, normalmente elas fazem ações que, em tese, não deveria ser papel do Estado, até porque é uma entidade privada, né? Então, por exemplo, quando eu olho uma associação, por exemplo, de policiais, por exemplo, né? Essa associação tem o objetivo de reunir policiais que vão ali se organizar para buscar melhorias para a classe dos policiais, né? Ou seja, mas esse trabalho dessa organização em busca de melhorias para o policial não é um papel do Estado, é um papel das pessoas privadas que estão ali fora daquele contexto, né? Uma fundação, olhando nesse aspecto, nesse exemplo, deve sim ter uma coisa que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, aqui em Caicó, há um tempo atrás, eu acho que talvez até hoje ainda exista, quem administra um hospital aqui de Caicó, o Hospital do Seridó, é uma fundação de saúde. Ou seja, a gente sabe que saúde e educação, promover saúde e promover educação é um papel do Estado, né? É o governo que deve fazer isso, está lá na Constituição. Então, se existe uma entidade que faz esse papel que deveria ser do Estado, nós chamamos de fundação.
Então, uma fundação, ela normalmente vai ser de saúde ou de educação. Normalmente são os casos mais comuns que nós encontramos de fundações, saúde ou educação. Associações e cooperativas têm de diversos ramos, né, com diversas finalidades, porque aí já vai mais da natureza privada de entender que a gente precisa reunir aquele grupo específico para melhorar em algum aspecto, né? E as organizações religiosas também são muito diversas, né? Dessa parte do terceiro setor, tá de boa? Posso passar? Se tiverem alguma dúvida, vão perguntando. E as ONGs, elas entram ali no terceiro setor também? Pronto, muito boa pergunta. Vamos entender que ONG é organização não governamental. Então, eu posso dizer que uma associação é uma ONG, e posso dizer que cooperativa pode sim ser uma ONG também. Ou seja, nesse cenário, é como se tudo isso fosse sim uma ONG, porque é uma organização não governamental, não é do governo, né? Então, as entidades sem fins lucrativos, qualquer uma delas pode sim, a depender da sua atividade, né, e se for o objetivo dela, pode sim ser uma ONG. Vou falar um pouco mais na frente, né? Mas elas se confundem muito, né? A questão de OCIP, de ONG, normalmente vai depender do objetivo dela e da estrutura organizacional dessa entidade, se realmente for algo que para ela vai ser relevante para a sociedade. Porque tem associação que trabalhar só para as pessoas ali fechadas, em um grupo fechado, né? Por exemplo, um condomínio. Um condomínio é uma associação, um condomínio de moradores, por exemplo, né? Mas aquele condomínio, ele não está muito preocupado com a sociedade no geral. Ele só está preocupado com as pessoas que moram ali dentro do condomínio. Então, um condomínio desse, apesar de ser uma associação, muito possivelmente ele não vai conseguir um título de ONG, porque não é para o público em geral, né? Não é algo tão abrangente, tão aberto. Mas qualquer entidade dessas que nós estamos falando, podem sim ter o título de ONG, né? E qual é o conceito que a lei traz para a associação, né? Eu sei que o foco é cooperativa, mas vamos entender também essa diferença. Então, o Código Civil, que é essa lei 10.406 de 2002, ele estabelece que associações é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Giovanni, você falou de fins lucrativos e agora você vem e traz essa questão de fins econômicos, né? Existe uma diferença muito grande em relação a isso, fins lucrativos e fins econômicos. E, basicamente, a diferenciação entre associação e cooperativa vai tocar nessa tecla, vai tocar nessa questão do fim econômico, né? Então, só recapitulando, a associação é uma união de pessoas que se organizam com algum propósito, e esse propósito pode ser qualquer coisa, para fins não econômicos. E o que é um fim econômico? Um fim econômico é quando eu vou comercializar algo ou prestar algum tipo de serviço. Normalmente é isso. Então, se eu fabrico artesanato, o meu artesanato eu estou fabricando para vender, eu tenho um objetivo ali, eu tenho um fim econômico. Eu estou fabricando o meu artesanato para vender. Isso é um fim econômico. O fim lucrativo é quando eu abro uma entidade, que essa entidade vai ter receitas e despesas, e o meu objetivo é o lucro no final das contas. É quando eu pego, por exemplo, o fim lucrativo. É quando, vamos supor que a entidade teve R$1.000 de receita e teve R$500 de despesa. E no final sobrou R$500. Então, o que é que uma empresa privada faz numa situação dessa? O dono da empresa, né, ou os donos dizem, esses R$500 que sobrou é meu, é lucro, né? Ou seja, ele abriu aquela empresa com esse propósito, do fim lucrativo, que no final das contas, a sua receita seja superior à despesa, que ele sobre com alguma coisa e que aquela coisa que sobrar seja dele, seja do dono, né? A associação não existe isso. A gente não abre uma associação
buscando que a receita... Claro, a gente até quer que a receita seja superior à despesa, mas que aquele valor que sobra, ele não vai ser distribuído entre os associados. Não é o objetivo da associação quando ela se constitui. Não é esse lucro que vai ter no final das contas, né? O fim econômico é diferente. É quando eu abro uma entidade para que aquela entidade tenha esse fim econômico de vender alguma coisa ou de prestar algum serviço, né? Então, uma associação, normalmente, ela, no geral, do que a gente costuma ver, é mais uma representação, é mais uma representatividade, é um volume. É quando eu uno pessoas com um propósito de garantir direitos, de buscar melhorias para algum segmento ou para alguma classe profissional. É essa organização. Porque se eu tenho pessoas falando isoladamente, cada uma que diga uma coisa em um local distante, e não tem essas pessoas juntas, os órgãos competentes para ouvir aquelas demandas não vão dar tanta atenção a essas vozes que vão estar soltas, né? Que vai ser cada um por si. E quando eu tenho uma organização, uma associação constituída por essas várias pessoas, aí aquela pessoa a quem compete ouvir aquelas demandas, ela vai ter que ouvir. Uma coisa é quando eu falo alguma coisa e meu vizinho fala, cada um separado. Agora, quando é uma associação pedindo ou cobrando da prefeitura ou do estado, aí a coisa já muda, né? Aí a prefeitura, vamos se preocupar porque é uma associação, é um CNPJ que está nos cobrando isso. Então, eles vão dar muito mais atenção a essas vozes, né? No sentido da associação. Então, o fim econômico, pessoal, é essa questão de vender alguma coisa ou de prestar algum serviço. Na cooperativa, aí vamos recapitular o conceito de cooperativa, o conceito do que diz a lei, né? A cooperativa são pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum e sem o objetivo do lucro, né? Isso é o que diz o artigo 3º da Lei da Política Nacional de Cooperativismo. Ou seja, eu estou dizendo que as pessoas se uniram ali, cada uma contribuindo com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica. Se eu falo atividade econômica, eu estou dizendo que essa instituição ela vai precisar vender alguma coisa ou prestar algum serviço. Uma associação, em tese, ela não vende nada, mas uma cooperativa, ela vende. O objetivo dela é vender, né? Ela precisa vender. Não é o objetivo dela o lucro no final de tudo. No final das contas, não é o objetivo dela. Ela pode ter lucro, sim, né? Não quer dizer, se o objetivo não é esse, não quer dizer que ela não vai ter lucro, ela pode ter lucro. E, claro, a gente quer que tenha, sim, lucro, né? Não tem problema de ter o lucro. No caso da cooperativa, esse lucro, se houver, ele vai ter uma destinação específica, né? Ele vai ter um tratamento diferenciado, né? Então, da parte do fim econômico, pessoal, vocês entenderam nessa breve explanação em relação à associação e cooperativa? Uma associação, ela não pode vender nada. Não é o objetivo dela vender alguma coisa. A cooperativa, sim. É o objetivo da cooperativa vender alguma coisa ou prestar algum tipo de serviço. Quando eu trago no exemplo, por exemplo, vamos supor que a gente tem produtores de leite. Produtores de leite, vamos supor que eles podem ter as duas entidades. Eles podem ter uma associação e eles podem ter uma cooperativa. A associação iria servir para quê para eles? É mais para cobrar melhorias para o segmento junto ao governo. Aí eu vou criar uma associação. Essa associação ela não vai vender esse leite para ninguém, porque ela não tem fim econômico. Mas junto ao Estado, junto aos órgãos governamentais, ela vai ter força de representatividade para cobrar melhorias para esse segmento dos produtores de leite. A cooperativa dos produtores de leite é ela que vai vender esse leite. Então, se alguém, quando pergunta
eu vou comprar esse leite e eu vou querer a nota fiscal da venda desse leite. No caso da cooperativa, ela vai emitir uma nota fiscal. No caso da associação, que não é o objetivo dela, a finalidade econômica, ela não vai conseguir emitir essa nota fiscal, no caso da associação. Então, por isso que nesse cenário, a gente precisa ter a cooperativa. É tanto que hoje, o exemplo que nós temos aqui na região do Seridó, dos catadores de materiais recicláveis, eles têm as duas coisas. Ele tem a associação e tem cooperativa. Como é que funciona essas duas, né? A associação é ela que normalmente cobra as coisas da prefeitura. Prefeitura, você precisa ajudar a associação para que o trabalho esteja sendo realizado aqui na cidade. Então, a associação é mais para esse contato com a prefeitura, para firmar um convênio com a prefeitura, né, fazer algum tipo, para receber algum tipo de subvenção da prefeitura em relação a convênio, em relação à emenda impositiva que algum vereador destine. Então, tudo isso é via associação. A cooperativa dos catadores... Ana, como é que eu saio desse... Oi? Sim, a cooperativa dos catadores, ela é mais no sentido econômico, de dizer, eu vou vender esse material a uma empresa, a uma reciclagem. Então, eu vou emitir uma nota fiscal. Então, essa nota fiscal, o valor dessa venda desse material, vai entrar tudo na conta da cooperativa, porque a cooperativa é quem tem essa finalidade econômica, né? Essa finalidade de vender alguma coisa ou de prestar algum serviço, né? Existem associações que até conseguem ter essa atividade econômica. Isso pode variar de cada estado, né? Quem regulamenta essa possibilidade é cada estado. Então, cada estado pode sim ter um conceito diferente em relação a isso. Se uma associação pode ou não emitir uma nota fiscal. Mas, no geral, né, quando volta aqui, no que diz a lei, no Código Civil de 2002, ele diz que uma associação não é para ter fim econômico, ela não é para vender nada e não prestar nenhum serviço, né? Ela é mais uma questão de reunir pessoas em busca de uma coletividade, de melhoria, né, de garantir direitos, né? Quando eu falo de aspecto econômico, de vender algo, de prestar serviço, eu estou falando de cooperativa. Então, ficou claro para vocês que a diferença de associação para cooperativa é essa finalidade econômica, é esse exercício de vender alguma coisa ou de prestar algum serviço. Tudo certo dessa parte? Tudo. Eu tenho uma dúvida. No caso, digamos que determinada associação, ela faz algum trabalho digamos, de fuxico. E aí vende esses objetos, esses materiais. Nesse caso, teria que ter um objetivo, por exemplo. Deixa eu ver se está correto, né? Aqui o meu conceito. Tipo, vendeu, mas para que vendeu? Porque, como você falou aí, né, em relação aos fins lucrativos, se for uma associação, ela está fazendo em prol da comunidade, da sociedade, ou seja, ela está vendendo, mas em benefício a algo para a comunidade, e não para si, ou seja, e não para as pessoas que estão ali à frente da associação. É isso ou não? Pode me explicar um pouquinho melhor? Sim, muito bem, vamos aqui. Isso a gente exemplifica muito na questão da divisão do dinheiro. Por exemplo, vamos supor que vocês são artesãos e utilizam a associação para vender. Porque tem muita gente que usa, sim, a associação para vender, mesmo não sendo a finalidade dela, né? Mesmo que a lei diga que não é para isso, mas a gente vê, sim, associações vendendo alguma coisa. E na hora de repartir esse dinheiro, é que normalmente a gente vai ter um problema. Uma associação, em tese, que ela não tem finalidade econômica, se ela vende alguma coisa, aquele dinheiro deveria ser investido na associação. E não pegar aquele dinheiro que entrou na conta da associação
e transferir para os associados que produziram aquelas peças de artesanato, por exemplo. Giovanni, mas tal associação faz isso. Pode fazer, mas é errado. Não é certo fazer, né? Eu digo isso porque os catadores, né, o exemplo mais comum que eu tenho, a gente acaba fazendo isso em algumas associações, mas não é o certo, né? Não é o que a lei diz. Então, uma associação que não tem finalidade econômica, ela, se vender alguma coisa, pode ser até que ela venda, mas, em tese, esse dinheiro da venda deveria ser investido na associação e não poderia ser transferida para os associados, né? No caso da cooperativa, que tem fim econômico, a própria lei já determina que o cooperado, se obriga a contribuir com bens ou serviços. O cooperado se obriga a contribuir com bens ou serviços. Então, se ele entrega bens ou serviços à cooperativa, ele precisa, sim, ser remunerado por isso. E, no caso da cooperativa, o governo já entendeu isso. Por exemplo, se eu vendo leite e entrego esse leite para a cooperativa vai me pagar o valor daquele leite e vai vender a alguém a um preço maior, por exemplo, né? Para que a diferença do leite seja para custear as despesas que a cooperativa tem. Então, na cooperativa, isso é legal, isso é certo, né? Na associação, na prática, a gente vê isso acontecendo, mas em tese não deveria acontecer, né? É uma prática que acontece, mas que não é certa, né? É uma prática errada realmente. Ou seja, pode vender, mas em tese não poderia repassar esse dinheiro para os associados. Deveria ficar na associação e ser investida nela, né? Em alguma coisa que ela pudesse precisar. Giovanni, na energia tem Leila com a mão levantada. Sim. Boa noite. Então, no caso, a associação da gente é a Associação de Artesanato. E lá tem material para produção de rede. Então, quer dizer que as associadas que produzem essa rede, ela não pode receber, quando for, no caso, for vendido, né, essa rede, ela não pode receber pelo trabalho dela, que foi produzido. É isso? Isso, pela lei, aí volta a falar, pode. Pela lei, não poderia, se ela vendesse pela cooperativa, que em tese não pode vender para as pessoas, essa artesã não receberia nada dessa rede. Mas na prática, mesmo sendo errado, a gente vê isso acontecendo. É comum isso acontecer e de transformar a associação nesse aspecto econômico, que não deveria ter, né? O certo mesmo aí era ter uma cooperativa de artesanato para que essas coisas de venda, de rede ou de outras coisas passassem pela cooperativa. Porque algo que é comum, por exemplo, se alguém chega para você, né? Se eu compro algo de alguém, em tese, aquela pessoa seria obrigada a me emitir uma nota fiscal. Você não concorda com isso? Qualquer coisa que eu compro, eu tenho o direito de exigir daquela pessoa uma nota fiscal. Aí, caso a associação iria emitir essa nota, ela não iria emitir essa nota. Então, a gente já vê que, tem alguma coisa errada. E não consegue emitir por quê? Não consegue emitir porque, em tese, ela não deveria estar vendendo aquilo, né? Então, numa situação dessa, o ideal seria ou a pessoa fica vendendo no CPF dela, ou abrir uma cooperativa para que essas vendas, esse volume de vendas, fosse feito via cooperativa e não via associação. Entendi. No caso, a gente é uma associação que faz atividade de uma cooperativa. Exatamente. Entendi. A associação, para vocês, ela deveria ter um papel mais de representatividade, de juntar essas artesãs e você ter volume para brigar com os órgãos, para cobrar alguma coisa, precisa daquilo, né? No caso, a associação da gente, ela é aberta assim, como eu vejo como está registrado, né, no CNPJ, está registrado Associação Comunitária das Artesãs de Boa Vista. No caso, é uma instituição sem fins lucrativos, lá está escrito assim.
Sim. Então, é mais voltada para em luta de direitos, não é isso? Isso, é mais nesse sentido, de brigar mesmo por direitos. O Uhum. lucro, a cooperativa também não tem fim lucrativo. Da mesma forma que a associação não tem fins lucrativos, a cooperativa também não tem fins lucrativos. O que diferencia elas é a questão da atividade econômica, que uma pode vender e a outra não. Entendi. Tá, ok. Obrigada. mais alguma? Tudo certo? Posso ir? Ainda tem aqui Maria Aparecida, levantou Aparecida Andrade, aliás. Boa noite, Giovanni. No caso, a gente somos uma associação de artesãos. Só que já vieram várias, sabe aquelas facções, assim, pequenas empresas, né, que fabricam roupa. No caso, a gente não pode trabalhar para essas facções que chamam, não sei se é assim direito. No caso, a gente não pode, porque é uma associação, né, sem fins lucrativos, e essas facções, né, elas têm, no caso, teria que mudar para, a gente não teria como trabalhar para elas, não era assim? Porque nesse caso, né, das oficinas de costura, né, eles até estão Sim. mudando o nome, vocês estariam prestando um serviço para essa empresa, né? Então, não é venda de produto, mas é uma prestação de serviço. Então, a prestação de serviço é a mesma regrinha. Então, a cooperativa seria essa entidade que iria prestar aquele serviço e iria emitir a nota fiscal do valor daquele serviço para quando a empresa fosse pagar aquela prestação de serviço, né? Porque eu entendo que, assim, por exemplo, se chega uma Guararapes, né, para a associação e diz, associação, eu quero que vocês montem aqui tantas peças, e por cada peça eu vou pagar R$10. Então, se no final vai dar R$1.000 daquele serviço, ela vai pedir que você emita uma nota de R$1.000 para que ela lhe pague. Porque uma empresa grande dessa, ela não paga sem nota fiscal, porque o governo fica muito em cima dela nessa cobrança. Então, ela só paga alguma coisa se tiver nota fiscal. E pela associação, você possivelmente vai ter essa dificuldade de conseguir essa nota fiscal. Quando é serviço, a gente pode até conseguir mais facilmente essa nota fiscal. A gente tem mais problema, tem mais barreira, quando essa nota é de comércio. Por que, Giovanni, você está dizendo isso? Porque vamos entender, quem é responsável pela nota fiscal de serviço é a prefeitura. Se você precisa de uma nota fiscal de serviço, é na prefeitura e a cooperativa, que uma associação ou que uma cooperativa poderia conseguir aquela nota fiscal. Quando você vende produto, eu vendo um copo, eu vendo uma camisa, então eu vendo produto. Quem é responsável por administrar as notas de produtos é o Estado, é a tributação do Estado. Ou seja, por essa nota de serviço ser na prefeitura, a prefeitura, cada uma que pense de um jeito, né? Então, às vezes, a prefeitura acaba emitindo essa nota de serviço. Porque para ela às vezes não está muito preocupada se pode ou se não pode. Ela pensa assim, eu vou receber o imposto, então ela pensa no imposto, muitas das vezes, né? Então, a prefeitura, por ser serviço, talvez você até consiga emitir uma nota de serviço mais facilmente na prefeitura. Se a prefeitura só estiver pensando no imposto ali, né, de receber os 5% do ISS, né, que é o imposto deles, da prefeitura. Mas, em tese, não deveria emitir, né, essa nota para uma associação. Pessoal, ainda tem duas pessoas com a mão estendida, aí nessas duas a gente para um pouco para a Giovanna continuar, tá certo? Leila voltou a levantar a mão. Obrigada, Giovanni. Sim, surgiu outra dúvida aqui. A associação ela foi contemplada com um edital. Então, com esse edital foi adquirido materiais para produção. Se essas associadas elas produzem, né, com esse material e elas vendem no CPF delas, elas vendem e o lucro fica para elas.
mas elas devolvem uma porcentagem para a associação só para as despesas do prédio. Então, não teria problema nenhum, porque o material foi adquirido pelo edital do Governo Cidadão? Não. Nesse caso aí não tem problema nenhum, tá tudo certo, realmente. Eu posso sim utilizar do maquinário da associação para gerar a minha atividade econômica, né? E da minha atividade econômica eu vou gerar ela, vou vender os meus produtos e vou ter um lucro ali para mim. E do que eu tiver de lucro, eu vou ter ali uma contribuição para a associação que eu faço parte, né? Na contabilidade, a gente vai chamar de mensalidade associativa, né? Ou seja, eu estou contribuindo com a associação porque eu entendo que ela precisa ter receita para custear as suas despesas. E a venda do produto é minha, né? A venda é minha. Então, nesse caso aí, não tem nenhum problema de eu utilizar esse maquinário, mesmo que ele tenha sido recebido aí por esse edital, ou que pudesse ser de qualquer coisa, mesmo que fosse algo que vocês tivessem recebido da prefeitura, do estado, de emendas impositivas, aquelas pessoas ali da associação, elas vão poder sim usufruir daqueles bens que a entidade tem, né? É isso mesmo, valeu, obrigada. Algo que aconteceu recentemente com os catadores, eu fico sempre batendo na tecla dos catadores, porque para mim é o que eu tenho de mais comum, mas talvez faça sentido em alguns aspectos para vocês. Existiu um problema em uma dessas associações, que o maquinário que tinha na associação, os associados entenderam que aquilo ali era deles, né? E disseram, eu vou sair da associação e vou levar esse computador, vou levar uma máquina, né? Ou seja, o associado, ele não é dono das coisas da associação, não. As coisas da associação são da associação. Se ele sair, aqueles bens que a associação tem, vai ser para outras pessoas que entrarem na associação usufruírem daqueles bens também. Mas não é dos associados os bens de uma associação, né? Então, só trazendo um pouco disso, porque talvez possa acontecer, não sei, lá na frente vocês possam ter alguma experiência nesse sentido, né? Mas entender que é isso, os bens da associação são da associação. E mesmo que eu saia dela, outra pessoa que entrar vai sim poder usufruir daqueles bens, né? E se eu sair realmente, aí eu não vou poder usufruir. Tinha outras, ou já foram as duas? Me perdi. Tem uma pessoa com a mão levantada chamada Genildo Teixeira. Levantou sem querer ou alguém... Então, vamos seguir. Pessoal, aqui nessa tabelinha, talvez fique pequeno para vocês visualizarem ela, né? Quem tiver com celular, lá na horizontal, deitado, talvez seja melhor para visualizar essa tabela. Aqui são algumas diferenças entre cooperativa e associação, né? Então, vamos aqui. Da parte das leis, né? Isso aqui vai estar aqui no slide, mas eu sei que vocês não vão decorar. Quais são as leis que falam de cooperativa e quais são as leis que falam de associação? A lei que fala de cooperativa são 4 leis existentes. É a Lei 5.764, de 1971, que é a Lei Geral do Cooperativismo, a Lei 130, de 2009, que é tratando de cooperativas de crédito, a Lei 12.690, que trata de cooperativas de trabalho, de 2012, e a Lei 9.867, de 1999, que trata de cooperativas sociais. E quem trata de associação é o Código Civil. Então, o Código Civil, que é a Lei 10.406, de 2002, né? Então, a parte das leis, né, se vocês depois quiserem estudar mais a fundo o que é que a lei diz de cooperativa, o que é que a lei diz de associação, essas leis são as que existem relacionadas a essas duas entidades, né? Na parte de natureza da atividade, qual é a diferença das atividades, né? Uma cooperativa, ela vai ter uma natureza econômica, que é muito aquilo que eu vinha falando. Ela vai vender alguma coisa, ou ela vai prestar algum serviço, né?
Então, o que é uma natureza de atividade econômica? É quando eu digo que uma cooperativa ela vai fazer comércio varejista de pano de prato, de comércio atacadista de papel. Ou seja, comércio, quando eu falo de atividade que seja comércio ou prestação de serviço, eu estou dizendo que é uma atividade econômica. Se vocês olharem no CNPJ da associação de vocês, vocês vão ver que não vai ter nada que fale de comércio ou de prestação de serviço. Normalmente, ele vai vir atividades de organizações sociais, atividades de organizações não especificadas, organizações de arte e cultura, né? Então, normalmente, no CNPJ da associação, por exemplo, vamos pegar aqui, diga aí o nome de uma associação de vocês. Qualquer uma. Associação comunitária. Associação comunitária de quê? As Artesãs de Boa Vista. Só para pegar aqui o exemplo. Povoado Boa Vista e Elmo Marinho, é essa? Isso mesmo. Pronto. Esse site aqui que eu estou entrando é o site da Receita Federal. Eu estou colocando aqui o CNPJ dessa entidade. Ó, aqui é o CNPJ, né? O número foi aberto em 2009, Associação Comunitária das Artesãs de Boa Vista, a Carvista, né? Bom, qual é a atividade econômica dela? É outras atividades associativas profissionais. E como secundária, que são outras coisas, atividades de associações de defesa de direitos sociais. Ou seja, então, o CNPJ precisa dizer tudo que uma associação ela pode fazer. Então, aqui ela está dizendo que o que a associação faz é isso. Atividades associativas profissionais e atividades de defesa de direitos sociais. Então, aqui é o objetivo da associação. Ou seja, aqui não está falando de vender nada e nem de prestar nenhum tipo de serviço. Não tem aqui no CNPJ nada que envolva comércio ou prestação de serviço. E quando aqui, olha, aqui embaixo vai ter a descrição da natureza jurídica, que é aquilo que eu falei de uma associação ser, sim, uma entidade privada. Então, aqui está o nome, ó, associação privada, né? É, sim, setor privado, uma associação. Não tem fim lucrativo, não é empresa, mas é uma organização privada. Aí, deixa eu abrir aqui para vocês o CNPJ da cooperativa, só para vocês verem aqui no site da Receita essa diferença. Ó, aqui é o da cooperativa dos catadores, né, que eu faço a contabilidade. Aí aqui, quais são as atividades que vêm no CNPJ da cooperativa? Recuperação de materiais plásticos, ou seja, isso aqui é um serviço, né? Recuperação de materiais plásticos. Coleta de resíduos não perigosos, é uma prestação de serviço. Recuperação de sucatas, recuperação de materiais metálicos, é serviço também. E aqui tem a parte de comércio. Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão. Comércio atacadista de resíduos de sucatas, né? Ou seja, então aqui no CNPJ da cooperativa não tem falando nada de organizações de direitos, de defesa de direitos, nada disso. Porque isso é papel da associação. Uma cooperativa, ela tem que prestar serviço ou ela tem que vender alguma coisa. Ela não é uma entidade, digamos assim, representativa. Ela pode sim representar, mas não é o objetivo dela tá representando, né, a categoria. A finalidade da cooperativa é econômica, é de vender alguma coisa, né? Pronto, então trouxe um exemplo só para ficar mais claro para vocês, olhando realmente na prática, né?
Então, a natureza de uma atividade de uma cooperativa, ela precisa ser econômica, ela precisa vender alguma coisa ou prestar algum serviço. E no caso da associação, a natureza da atividade, ela tem que ser de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe ou filantropia. Ou seja, então, a natureza dela não tem nada que envolva comércio nem serviços, numa associação. É assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classes e filantropia. Por exemplo, essa associação das artesãs de Boa Vista, vamos dizer que ela entrasse aqui, em defesa de interesses de classe. É uma classe, é uma categoria de pessoas, né, que trabalham no mesmo ramo. Então, elas se reuniram numa associação para ter mais força de buscar os seus direitos, né, para que eles sejam respeitados. Então, é uma junção de pessoas que tem esse propósito. Não é vender nada, não é prestar nenhum serviço. A questão do órgão de registro, né, qual é a diferença? Uma associação, você abre ela no cartório da sua cidade, né? Uma associação você abre no cartório daquela cidade onde ela existe, onde ela funciona. E no caso da cooperativa, eu abro uma cooperativa na Junta Comercial do Estado. Aqui no Estado é o órgão que nós chamamos de JUSERN, né? A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte. A parte do capital social. O que é capital social? Quando eu vou abrir qualquer empresa, seja privada, seja com fins lucrativos ou não, eu preciso colocar dinheiro dentro daquela empresa no momento da abertura para que ela possa começar ali a dar os primeiros passos, né? Então, esse dinheiro que eu coloco quando eu estou abrindo a empresa é o que nós chamamos de capital social. No caso de uma associação, quando vocês vão abrir, vocês até precisam sim de um dinheiro ali, né, para pagar o valor do cartório, né, para pagar o contador, mas aquele dinheiro ali não vai ser uma obrigação, digamos, de fato, né? Ah, mas tem alguém que não quer dar. Aí, às vezes, fica por isso mesmo, né? E a pessoa não dá e pronto. Não, então os outros vão dar aqui e a gente consegue completar o valor. No caso da cooperativa, para eu abrir uma cooperativa, todo mundo precisa se comprometer a dar um valor. Aí, a gente vai abrir uma cooperativa. Cada pessoa vai precisar contribuir aqui com R$200 por pessoa, né? Esse valor só paga uma vez. R$200 é o capital social daquela cooperativa. Deixando claro que esse dinheiro que eu investi para entrar na cooperativa, ele é um capital que, em tese, deveria estar reservado. Porque, numa possibilidade, se lá na frente eu sair dessa cooperativa, eu deveria receber esse dinheiro de volta. Então, da mesma forma que quando uma empresa privada, né, uma empresa convencional, quando alguém entra na empresa, ele paga um valor. E lá na frente ele vai vender aquelas cotas que ele tinha daquela empresa, né? E normalmente, às vezes, ele até lucra com isso, né? É o que a gente chama de ações, né? De empresas. Então, uma empresa privada, ela é dividida em várias ações, né? Ela é diluída em várias ações. E alguém, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa que tem capital aberto. Então, qualquer pessoa pode comprar uma ação do Banco do Brasil. E você pode comprar, pode vender, pode comprar de novo, né? Então, a cooperativa tem um pouco disso. Para você entrar, você precisa botar um dinheiro, que é o que a gente chama de capital. E se você vai sair daquela cooperativa, em tese, a cooperativa deveria devolver aquele valor que você investiu. Porque esse capital é como se ela fosse repassar para outra pessoa que quisesse entrar. Fulano saiu e vai entrar Cicrano. Então, a gente devolve a fulano e Cicrano precisa investir esse mesmo valor, né, para entrar na cooperativa. Então, no caso da cooperativa, existe o capital social, que é para existir. Todo mundo que vai participar da cooperativa precisa, sim, pagar um valor. E esse valor, lá na frente, ele pode, sim, ele deve ser devolvido, se a pessoa
se a pessoa for sair. Existem situações que a pessoa não recebe. Por exemplo, a cooperativa não funcionou bem e não tem dinheiro, por exemplo, né? Não tem dinheiro para pagar. Então, no estatuto, pode deixar isso claro, de dizer, na possibilidade de não ter dinheiro e alguém for sair, ele não vai receber nada, porque a gente não tem como pagar. Então, quem vai determinar essas regras, se é obrigatório pagar ou esse pagamento vai depender se vai ter dinheiro ou não, é o estatuto que vai determinar, né? Qual é o caso mais prático que a gente tem hoje, né, quando a gente fala de capital social? Eu não sei se vocês têm conta na Sicredi, né? A Sicredi é uma cooperativa, né? É uma cooperativa do mesmo jeito dessas que a gente está falando. Então, quando você abre uma conta da Sicredi, você passa a ser dono do banco, né? Dono do banco Sicredi. E aí a Sicredi cobra um valor todo mês na sua conta. Se for de empresa, é R$50. Se for pessoa física, CPF, é R$20 por mês. Esse dinheiro que ela fica debitando na conta é o capital social para você fazer parte da cooperativa do Sicredi. Se eu passei, por exemplo, um ano pagando esses R$20 e depois de um ano eu decidi sair da Sicredi, não, eu vou fechar minha conta da Sicredi. Então, aquele valor que ele descontou de R$20 todo mês, eu vou receber de volta aqueles R$240 que eu paguei de um ano, né? Se eu for encerrar a conta. A Sicredi é uma das que paga bem direitinho, porque tem dinheiro, né? Banco tem muito dinheiro. Então, no caso da Sicredi, eu já abri uma conta uma vez e encerrei uma conta, eles me pagaram bem direitinho esse valor. Ou seja, então, o valor que desconta na conta do Sicredi não é despesa, não é tarifa de banco. É um valor que debita, fica guardado, e lá na frente, se você encerrar a conta, você vai receber aquele dinheiro de volta, né? É tanto que hoje, até para associações, eu estou, sim, recomendando, se a pessoa não tiver outro banco que não cobre nenhum tipo de taxa, que pode, sim, ser uma possibilidade de abrir na Sicredi, né? Porque, por exemplo, você abre uma conta no Banco do Brasil, hoje o Banco do Brasil, se você for abrir uma conta de CNPJ, ele cobra na faixa de R$80 por mês de tarifa. Ou seja, aquele valor que desconta, ele não volta para você mais nunca. Fica para o banco e é dele, né? Aí, ou seja, no Sicredi você paga 50, mas sabendo que aquele 50 fica numa espécie de poupança. E lá na frente, você, se for o caso de encerrar a conta, você vai receber de volta, né? E não é... Ele tem um limite, esse valor. Você não paga para sempre, sempre não. Quando ele parece que o capital da Sicredi, que cada cooperado deve pagar, parece que é R$3.000. Então, vamos supor que você tem 10 anos de conta no Sicredi e a soma de todos esses valores chegou nos R$3.000, aí ele para de descontar. Ele é limitado, né? Então, é limitado até, eu acho que ainda é 3.000, o capital social deles. Então, quando chega naqueles 3.000, eles param de descontar. E aquele valor fica correndo juros ali, enquanto o Sicredi está movimentando ele, né? E ele usa esse dinheiro para o giro dele, né? Para emprestar a outras pessoas, né? Para fazer as suas operações financeiras. Pronto. Na parte dos participantes, né? Também tem uma diferença. Quem pode participar de uma cooperativa e qual é a quantidade mínima de pessoas para formar uma cooperativa? No caso da cooperativa, o geral é que a gente precisa de 20 cooperados, 20 pessoas para abrir uma cooperativa. Se essa cooperativa ela for de trabalho, que é um outro tipo de cooperativa que a gente tem, a lei permite que sejam no mínimo 7 pessoas para eu abrir uma cooperativa. E tem outra situação que ele permite que empresas sejam cooperadas. Aí, quem vai fazer parte não é o meu CPF, é o meu CNPJ, da minha empresa, do meu MEI, por exemplo. No caso de cooperativa, ele permite que o cooperado seja uma empresa. No caso de associação, não. A associação só é formada por CPFs. E no mínimo 6, né? E por que 6, Giovana, no caso da associação?
Vocês sabem que quando a gente abre uma associação, a gente precisa ter uma diretoria formada. E essa diretoria enxuta, normalmente é presidente, secretário e tesoureiro. E além dessa diretoria, a gente tem 3 pessoas do Conselho Fiscal, né, que em tese vão fiscalizar a diretoria. Então, assim, se eu estou dizendo que tem presidente, secretário, tesoureiro e 3 pessoas do Conselho Fiscal, então, no mínimo, são 6 pessoas para abrir uma associação. No caso da cooperativa, se for de trabalho, são 7. E se for outro tipo de cooperativa, são 20, né? 20 cooperados. Na questão da admissão, quem pode entrar na cooperativa ou quem pode entrar na associação? No caso de uma associação, por exemplo, eu sou uma associação de artesães. A lei diz que se aparece alguém que não é artesão, e se as artesãs aceitarem, vamos supor, a pessoa é um psicólogo, ele não é artesão, ele é psicólogo e só faz isso. Mas se ele quiser fazer parte da associação e os associados permitirem, aprovarem, aquele psicólogo vai sim poder fazer parte da associação. A lei diz que pode, né? Quem tem que definir se aceita ou não são os associados. No caso da cooperativa, para eu entrar numa cooperativa de artesão, obrigatoriamente eu preciso ser artesão. Então, um psicólogo, ele não consegue entrar numa cooperativa de artesão se ele não for artesão, né? Então, a admissão na cooperativa, ela é vinculada à atividade econômica, né? Ao que aquela empresa faz, ao que aquela entidade faz. No caso no caso de desligamento, né? Desligamento é a saída da pessoa daquela entidade. No caso da cooperativa, a gente tem 3 casos: demissão, eliminação ou exclusão. E no caso de uma associação, a gente tem a justa causa, né? No estatuto já vai ter ali definido quais são as causas de saída daquela pessoa, né? Para que faça ali a saída dela. Questão de regime tributário, né? Quando a gente volta aí para a questão de impostos, né? Se pagam ou se não pagam. No caso de cooperativa, a cooperativa paga, sim, tributos, né? Paga, sim, vários impostos, né? E no caso da associação, a gente sabe que ela não paga, né? No geral, elas não pagam, as associações não pagam nenhum tributo, né? Nenhum imposto. Mas as cooperativas, elas pagam, sim. Elas são diferentes também nesse sentido, né? Então, por isso que elas precisam ter, sim, uma atividade econômica para poder pagar todos esses impostos. Tem alguns que eles são isentos, né? Por exemplo, o IRPJ e a contribuição social são 2 impostos que a cooperativa ela tem isenção pelo governo federal. Mas hoje elas pagam o ISS, se ela for de serviço, o ICMS, se o ramo dela for de comércio, e todas pagam PIS e COFINS. Deu uma queda na questão das cooperativas, porque até 1999, as cooperativas eram isentas de PIS e COFINS. Então, ela já não pagava IRPJ e contribuição social, e até 99 também não pagava PIS e COFINS. Mas a lei mudou, e de 2000 para cá, as cooperativas pagam esses outros impostos, PIS e COFINS. Então, isso fez com que o número de cooperativas ele fosse reduzido, ele caísse ao longo dos anos, né, nos anos seguintes. Então, diminuiu muito a quantidade de cooperativas no Brasil, muito motivado por essa cobrança de PIS e COFINS. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Remuneração a dirigentes. Por exemplo, esses dirigentes que a gente está falando, presidente, secretário e tesoureiro. Na cooperativa, se eu exerço a atividade de presidente, eu posso sim receber por essa atividade. Eu posso ter um salário por eu ser o presidente da cooperativa, por eu ser o secretário da cooperativa, né? Na associação, hoje, com o marco regulatório das organizações sociais, até permite, pode até ter,
mas existem muitas limitações. E uma associação que decide remunerar seus dirigentes, ela acaba sendo cortada de muita coisa. Então, no caso da associação, se ela quiser, ela pode sim, hoje, remunerar os seus dirigentes, pagar ao presidente só por ele ser presidente, né? Mas se ela fizer isso, ela não vai conseguir participar de muitos editais e até não conseguir recursos governamentais por causa disso, né? Então, é aquela questão, eu, pelo menos hoje, nas associações, eu recomendo que não tenha, porque a parte boa da associação é como se a gente perdesse, né? Se for remunerar dirigentes. Pronto, no caso do patrimônio, o que é o patrimônio? É o que o CNPJ tem. Por exemplo, é esse maquinário, é a sede, é o prédio, é um caminhão, é um veículo. No caso da cooperativa, isso é dos cooperados. E no caso da associação, é da associação. Qual é a diferença disso? Se os cooperados decidirem fechar a cooperativa, no caso da cooperativa, todos os bens da cooperativa podem ser vendidos e aquele dinheiro da venda dos bens da cooperativa podem sim ser rateado entre os cooperados. No caso da associação, não. Se a associação tem um prédio e eu vendo esse prédio, os associados não vão receber o dinheiro daquele prédio. Giovanni, o dinheiro desse prédio vai para onde, né? No caso da associação, esse prédio, ele, em tese, o que a lei diz, ele deveria ser repassado para outra associação que trabalhe naquele mesmo ramo daquela outra. Se na cidade onde ela funciona não existir outra associação que trabalhe com aquelas coisas, deve ser de uma cidade mais próxima. Então, olhando para os artesãos, na cidade de Caicó só tem uma associação de artesã, e ela decide fechar, e ela tem um prédio. Então, nesse caso, a gente não pode vender o prédio e dividir para as associadas. Esse prédio precisa ser repassado para uma outra associação de artesão. Aí, Caicó não tem outra associação, só tinha essa, mas a Acari tem uma. Então, esse prédio deve ser doado para a Associação de Artesão de Acari. No caso da cooperativa, é diferente, né? Se eu tenho esse prédio e quero fechar a cooperativa, eu posso vender o prédio e dividir entre os cooperados, né? A lei permite. Entenderam? Aí, existe retorno financeiro para os participantes? No caso da cooperativa, sim. Ou seja, se eu estou ali dizendo que eu estou tendo atividade econômica, aquelas pessoas que participam da cooperativa, as artesãs que produzem o seu artesanato e entregam para a cooperativa vender, elas têm que receber duas coisas. A produção que ela entregou, e se a cooperativa der lucro no final do ano, ela também deve receber parte desse lucro que a cooperativa deu no final do ano. Então, no caso da cooperativa, os cooperados devem receber esses dois valores. A produção do artesanato e também o lucro, se deu lucro na cooperativa. Na associação, não, que é o caso da rede que eu já citei anteriormente, né? Se eu estou vendendo rede pela associação, aquele valor da rede não é para ir para o associado, não, né? Na prática pode acontecer, mas não é o que a lei diz, né? A dissolução da organização, que é justamente isso que eu disse, da questão do prédio, né? Dissolução é o fechamento, é o encerramento. Se eu fechei a cooperativa, eu vou poder vender aquilo ali e repassar. No caso da associação, ela precisa ser repassada para uma entidade congênere, né? Uma entidade similar, que trabalhe naquele mesmo ramo. E dessa parte aqui, muitas dúvidas? Nenhuma mão levantada? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. No caso da associação de artesanato, ela não tem fim lucrativo, tem CNPJ, mas no final do ano eu vou ter que fazer a declaração? Tenho que fazer algum tipo de...
A declaração que você diz é o que o contador faz? É. Precisa. Pronto, no caso da cooperativa, as declarações, elas são mensais. Todo mês o contador precisa enviar algumas obrigações para o governo. No caso da associação, eu só envio uma vez por ano na associação. Agora, na cooperativa, todo mês eu envio. Por isso que na cooperativa é até mais caro o serviço do contador, porque todo mês tem serviço, né? E aí o contador vai cobrar pelo serviço, né? Aqui tem mais serviço, vai ser maior, né? Aqui tem menos serviço, vai ser menor. Então, no caso da associação, como a presidente anterior, ela faleceu e a gente reabriu a associação, eu acho que uns 2 anos depois, 1 ou 2 anos depois do falecimento dela. De lá para cá, eu não tive mais acesso à contabilidade da associação, não tenho senha para acessar. Essa é Boa Vista ou é outra? Eu já procurei um contador, mas ela pediu a senha digital, alguma coisa assim, eletrônica, e não tenho acesso, não tenho como conseguir. Eu vejo lá na Receita Federal que está ativo o CNPJ, mas eu não sei se tem alguma dívida para a gente pagar, entendeu? E de lá para cá a gente não teve mais, eu acho que está aí com uns 3 ou 4 anos. Ou seja, se está ativo até agora, certamente a contadora ela está fazendo esse envio anual. Por quê? Se ela não tivesse fazendo, essa situação cadastral do CNPJ não estaria como ativo, estaria como omisso por falta de declarações, estaria com esse nome, né? Se você quer saber se você deve alguma coisa a algum órgão, aí a gente tem o que a gente chama de certidão negativa de débitos, né? Então, se eu quero saber se eu estou devendo à Receita Federal, ao governo federal, eu vou emitir uma certidão de débitos, né, da federal. Então, por exemplo, se eu tirar aqui a certidão de vocês, deixa eu ver se sai. Eu acho que vai sair, porque se tivesse omisso, não iria sair, porque já estaria com problema. Até ano passado, quando eu olhei, estava como ativo. A certidão aqui, quando eu estou no site da Receita Federal, está dizendo: as informações disponíveis na Receita sobre o contribuinte são insuficientes para a emissão da certidão. Para consultar a situação fiscal, acesse o ECAC. Ou seja, vocês estão devendo alguma coisa ou faltando enviar alguma coisa para a Receita Federal. Então, a certidão negativa de vocês não está saindo. E se não está saindo, tem alguma coisa de errado, né? Seja débito ou seja o envio de alguma informação. Acaba que vai gerar débito, porque quando você não envia as declarações, por ano, a Receita cobra uma multa de R$500 por ano, mas se você pagar no prazo é 250. Então, vocês têm essa continha aí com a Receita. Giovana, posso fazer minha pergunta agora? Pode sim. Tá bom, valeu, obrigado. Então, eu sou aqui de Currais Novos, da Associação de Artesanato Currais Novense. Assim, aqui eu sou associada em 2 associações. Pode isso ou não? Não tem problema, não. E cooperativa também. Se você for ser associada em 2 cooperativas, também não tem nenhum impedimento legal nesse sentido. Talvez tenha alguma restrição se você, por exemplo, for da diretoria. Eu sou presidente de 2 associações, eu acho que a Receita Federal não vai aceitar isso, porque o CPF que vai estar lá é o do presidente, né? Então, no caso de diretoria, que talvez tenha algum problema, mas de você participar de várias associações ou de várias cooperativas, não tem impedimento algum sobre isso. Pois tá certo, obrigada. Nada. Pessoal, aqui eu trouxe alguns conceitos dessas entidades, por exemplo, OCIP, né? Talvez você já tenha ouvido falar. O que é um OCIP? É uma organização da sociedade civil de interesse público. Ou seja, OCIP é um título, é um documento que você consegue, que garante a você alguns benefícios, outros benefícios, né? E você conseguir algumas doações, de você conseguir fomentos do governo, né? E inclusive de empresas, de algumas empresas patrocinarem algum valor para você
e o valor que aquela empresa patrocinou a você, ela vai poder abater dos impostos dela, né? Então, o OCIP, eu preciso seguir uma série de requisitos e solicitar esse título de OCIP para que eu tenha esse benefício. Então, qualquer associação que se enquadrar nas regras, né, que aí eu não vou saber quais são essas regras, mas ela pode sim vir a solicitar esse documento, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, se aquela entidade realmente ela for de interesse público. Uma cooperativa, ela normalmente não vai ter esse documento, né? Porque uma cooperativa é uma coisa mais fechada ali para aquelas pessoas que estão atuando naquele ramo, né? Econômico. Então, ela possivelmente não vai conseguir esse título, mas uma associação, ela vai sim, se ela cumprir os requisitos, ter esse título. OS, que são organizações sociais, é uma qualificação jurídica dependente da aprovação do poder público, que possui função específica e podem substituir e absorver as funções de entidades extintores pela administração pública. Ou seja, a prefeitura quer, o governo quer que aquela organização faça alguma coisa que deveria ser atribuição da administração pública. Então, ela precisa qualificar alguém, alguma entidade, para fazer aquilo, né? Então, quando ela faz essa qualificação, o nome que se dá a isso é a organização social. Instituto, é muito comum a gente ver esse nome, instituto. Giovanni, o que é um instituto? É a mesma coisa de associação, é só um nome bonito, mas é a mesma coisa de associação. Então, associação, instituto, centro de práticas, tudo isso é associação. O nome é diferente, mas é uma coisa só, né? Para o CNPJ, para a Receita Federal, é só nomenclaturas genéricas, mas é tudo associação. A organização não governamental, né, como vocês já perguntaram, a ONG, qualquer entidade que não é do governo é uma ONG, né? Pode sim ser uma ONG. E temos também a Organização da Sociedade Civil, a OSC, né, que é justamente essa junção de CPFs, né, que se unem em um propósito coletivo, né, que seja mais abrangente. Alguns exemplos aqui, eu trouxe de Caicó, mas só para vocês terem uma noção. Mas vocês aí já têm muito mais exemplos do que esses aqui. Então, a PAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais de Caicó. Ascamaca, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Associação Cultural Trapiá, Associação Comunitária Cultural Amigos da Casa de Cultura. Recanto Ribeirinho, Centro de Práticas Agroecológicas do Seridó. Ou seja, o nome é Centro de Práticas, mas é a associação do mesmo jeito. A Cooperartes é a Cooperativa das Artesãs do Seridó. E a Copicase é uma cooperativa dos catadores da região de Seridó. Então, só pelos nomes, a gente já vai ver muito a questão da atividade econômica, né? Se tem ou se não tem. A gente já dá para ver aí pelo nome. Aqui eu trouxe mais ou menos um apanhado das cooperativas do Brasil, né? Então, hoje, o último dado aqui é 2023. Então, no Brasil, até 2023, existiam 4.509 cooperativas. Vocês veem que em 2019, esse número é 5.000. Ou seja, vem caindo. A cada ano vem caindo, né? Então, em 2023, chegou a 4.509. Muito dessa queda é por causa daquele PIS e COFINS que passou a ser cobrado, que antes era isento. Então, foram fazer as contas e alguns ramos entenderam que a cooperativa não estava aí toda essa vantagem tributária, né? As maiores cooperativas, elas são do ramo agropecuário. Então, muito lá do Sul e Sudeste utilizam essa cooperativa para juntar esses agropecuaristas, né? Para questão de soja, essas coisas de gado, né? Então, eles preferem se reunir numa cooperativa porque a vantagem tributária é bem melhor do que eles fossem abrir uma empresa. Se cada um fosse abrir uma empresa separado, eles iam pagar muito mais impostos. Então, o que é que eles decidiram? Não, vamos juntar tudo numa cooperativa, o imposto vai ser mais barato e a gente ainda vai poder receber
incentivos do governo, né? Então, o pensamento deles, mais ou menos, é isso, né? Ninguém abre uma cooperativa assim, sem olhar para essa questão do financeiro, não, né? É muito, muito visto também. As cooperativas de consumo eram 221, as menores, né? Cooperativa de crédito, que são os bancos, né? Onde entra a Sicredi. Em 2023 eram 700, cooperativas de infraestrutura, cooperativas de saúde, por exemplo, a Unimed, hoje eu acho que não é mais, mas a Unimed era uma cooperativa de médicos, ou seja, eles se reuniram, todos os médicos, em uma cooperativa. Para entrar na cooperativa, ele pagava um valor e ele ia atender as pessoas. Da quantidade de atendimentos que ele tinha, ele recebia um valor ali por cada atendimento, e se no final do ano a Unimed desse lucro, ele iria receber parte daquele lucro da Unimed. Então, a Unimed era, sim, um caso de cooperativa de saúde. Cooperativa de trabalho, a dos catadores, por exemplo, e a das artesãs, é uma cooperativa de trabalho. Ou seja, eu estou reunindo trabalhadores de um ramo, que vão trabalhar naquele ramo, naquela atividade, e estou juntando eles ali no CNPJ. E cooperativa de transportes, também, normalmente são esses 7 ramos, que as cooperativas, elas se encaixam em algum deles, né? Seja agropecuário, seja consumo, seja o crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços ou transporte. Aqui na região tinha uma cooperativa de transporte, eu acho que ainda tem. Quando eu olho por estado, por exemplo, aqui no RN, a gente em 2019 tinha 118 cooperativas no estado do Rio Grande do Norte. Em 2023, esse número caiu para 84 cooperativas. No estado todinho do Rio Grande do Norte, em 2023, a gente só tinha 84 cooperativas. Quando a gente olha para São Paulo, que é um estado já gigante, né? Em 2023, eles tinham 544 cooperativas, né? O RN tem 84, São Paulo, em 2023, tinha 544. Quando a gente olha mais por região, a gente vai ver que o Nordeste é a segunda região que tem mais cooperativa. Então, a gente ainda fica na frente da região Norte, por exemplo, e da região Centro-Oeste e Sudeste. Para abrir uma cooperativa, Giovanni, qual é o passo? É muito similar à abertura à questão da associação. Então, eu tenho que reunir as pessoas que vão trabalhar com aquele segmento, que trabalham com aquele segmento, vou fazer uma assembleia de fundação, eu tenho que publicizar essa assembleia para que qualquer pessoa daquele ramo possa vir participar, é um ato público, a gente vai aprovar o estatuto, né, vai colocar lá para cada um opinar, para ir para a votação, vou formar uma diretoria e um conselho fiscal, né, que vai ser colocado em votação, e depois esses documentos eu vou registrar na Junta Comercial do Estado, que é na JUSERN, né, que normalmente é na tributação do Estado que isso acontece. Hoje em dia, todo esse processo, ele está sendo de forma eletrônica, por meio de um sistema que nós chamamos de rede SIM. Então, todo esse passo, ele é eletrônico. A gente digitaliza todos os documentos e o contador envia tudo isso para essa junta comercial e depois já retorna, se tiver tudo certo, com o CNPJ. Então, nada de cartório. No caso da cooperativa, não resolve nada em cartório. É só na Junta Comercial do Estado. Aí eu queria que vocês me dissessem aqui os testes, né? Eu sei que o tempo já está bem apertadinho, mas aqui, só para a gente entender realmente o que é uma associação e o que é uma cooperativa. Por exemplo, médicos querem trabalhar e vão abrir o CNPJ para gerir o empreendimento. Aqui, nesse caso, é cooperativa ou é associação? Cooperativa. Cooperativa. Cooperativa, muito bem. Catadores de materiais recicláveis precisam de um CNPJ para vender suas mercadorias para empresas. Cooperativa ou CNPJ? Cooperativa. 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 Exato. Mototaxistas querem abrir uma entidade para brigar por seus direitos junto a órgãos públicos. Associação. Associação, muito bem.
Pessoas. Aí vamos para o outro. Pessoas querem se juntar para criar um banco, onde todos os clientes e correntistas serão donos do negócio e receberão lucros daquela atividade. Cooperativa. Vizinhos querem fundar uma entidade no bairro para realizar eventos, confraternizações e melhorar a vizinhança. Associação. Associação. Muito bem, agora vocês estão afiados. Pessoal, na parte dos impostos, né? Giovanni, cooperativa paga impostos? Paga. E é muito próximo ao que uma empresa paga, né? É muito próximo. Ela tem, sim, algumas vantagens tributárias. Ela ainda paga menos impostos, mas ela tem, né? Aí aqui vamos elencar quais são esses impostos que a cooperativa paga. Se a minha cooperativa, ela é prestação de serviço, ela é do ramo de serviço, ela vai pagar o imposto da prefeitura, que é o que nós chamamos de ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Normalmente, o percentual, isso vai de cada prefeitura, mas o normal é 5%. Ou seja, aquela associação, aquelas pessoas que vão prestar aquele serviço para as oficinas de costura, ali é serviço. Então, se deu R$1.000, a prefeitura vai cobrar 5% daqueles R$1.000. Se eu estou vendendo algum produto, que é comércio, eu vou pagar o imposto do Estado, que é 20% hoje, o percentual do imposto do Estado, né? Como vocês aqui, eu sei que tem muita gente de artesanato, aqui no estado do Rio Grande do Norte, venda de artesanato é isenta de ICMS. Ou seja, se uma cooperativa vai ser aberta para artesanato e vai emitir as notas de tudo que vender de artesanato, esses 20% aqui, as artesãs não vão pagar, porque tem uma lei que concedeu a isenção desse ICMS, né? Mas, pronto, o ramo de catadores, do mesmo jeito, venda de material reciclável também é isento de ICMS aqui no estado. Então, a gente não paga esses 20%, né? Agora, se for os médicos, não, médico não, que é prestação de serviço. Se for leite, não, leite também é isento. Se for uma cooperativa de produtores de leite, o leite também é isento de ICMS aqui no estado. Mas qualquer outro ramo que não sejam esses, que não seja artesanato, reciclável ou leite, vai pagar esses 20%. Além disso, existem os impostos federais, que é o PIS e a COFINS, que os percentuais do PIS é 0,65% e o da COFINS é 3%. Olhando aqui numa cooperativa de artesanato, qual é o imposto que a cooperativa de artesanato vai pagar? Ela não é serviço. Cooperativa de artesanato não é serviço. Então, esses 5% já nem vai existir nela. Os 20% do ICMS, ela é isento. Então, ela não paga. Então, o que a cooperativa de artesanato vai pagar são esses dois impostos, que o PIS e COFINS, que vai dar 3,65%. De tudo que a cooperativa de artesanato vender, 3,65%, somando os dois impostos, vai ser o que ela vai pagar de imposto ao governo, né? No caso do IRPJ e contribuição social, que seriam impostos sobre o lucro que essa entidade desse, o governo isentou todas as cooperativas. Então, com exceção do banco, né, do Sicredi, paga isso aqui, mas todas as outras são isentas do IRPJ e contribuição social. E existe um imposto também na cooperativa que, não sei se vocês já souberam dele, que é um diferencial de alíquota de ICMS. Ou seja, se você compra algum produto na internet e você é pessoa física, aquele produto vem de outro estado, né? Ele veio de São Paulo, por exemplo. São Paulo, o imposto do ICMS é um imposto estadual. E São Paulo quer que aquele imposto fique lá em São Paulo, né? O RN, quando esse produto vem para cá, aí o RN também quer parte desse ICMS. E cada estado tem as suas alíquotas que são diferentes. A de São Paulo é diferente daqui do Rio Grande do Norte.
Então, existe essa diferença de alíquota de ICMS quando eu compro um produto fora do estado do Rio Grande do Norte. Se eu comprar qualquer coisa na Paraíba e for no CNPJ da cooperativa, eu vou pagar esse outro imposto, que é o diferencial de alíquota. Se eu compro dentro do estado do Rio Grande do Norte, eu não pago nada desse imposto, né? Eu só pago se eu comprar fora do estado. Eu digo isso porque as cooperativas de artesão, normalmente, a que eu acompanho, que é a Cooperartes, eles compram na Dolly, que é que vende toalha, né? Eles compram a toalha virgem, né? Assim, branca mesmo, normal, para que depois eles pintem e façam os bordados para vender. Aí, eles precisam fazer essa continha. Vale a pena eu comprar esses produtos de fora do estado, sabendo que eu tenho esse percentual a pagar desse diferencial de alíquota, né? A gente fez as contas e entendeu que mesmo com o imposto ainda está valendo a pena, né? Mas deixando claro que se uma cooperativa comprar fora do estado, ela vai pagar esse imposto. Se a minha cooperativa é só de prestar serviço para essas oficinas de costura, qual é o imposto que eu vou pagar, Giovanni? É esses 5% da prefeitura e esses 13,65%, que é o federal. Então, vai dar 8,65%, né? Sobre o valor lá do serviço prestado. Esses 20 não vai ter porque não é comércio, né? Nessa situação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou adiantando, mas pode perguntar. Tudo certo? Giovanni, Sim. eu trabalhei numa cooperativa há uns 18 anos atrás, 18 a 20 anos atrás. Era uma cooperativa de prestação de serviços médicos. E naquela época, colocaram um projeto para pagar o INSS da cooperativa. E aí foi falado muito, mas eu me afastei um pouco e eu não sei, na época entramos com uma liminar na época e a gente ficou isento de pagar o INSS da cooperativa, né? Que era em cima dos 5% da produção, exatamente. E aí, como é que ficou esse negócio hoje do INSS da cooperativa? Está sendo cobrado. E aí acho que eu vou falar nele no próximo slide. Mas justamente esse INSS, ele não é cobrado da cooperativa, ele é cobrado do cooperado, que é da pessoa, né? Então, pois é, mas se todos os cooperados eram autônomos, eles tinham que entregar o comprovante do INSS como autônomo. Por que cobrar da cooperativa? Era bitributação naquela época, há 20 anos atrás. E aí, como é que ficou? Se eu, como cooperado, sou o dono da empresa também, né? Como é que eu vou pagar 2 vezes o INSS? Pronto. Deixa eu só passar aqui que eu já vou abordar isso. Então, a remuneração dos cooperados, né? Então, eu recebo da cooperativa, eu posso receber 2 valores. O primeiro valor é o da minha produção. Por exemplo, eu fiz um artesanato e vou repassar esse artesanato a R$100 para a cooperativa. Se a cooperativa vai vender esse artesanato a 200, a 500, a 150, isso aí eu já não, para mim não importa, né? Mas eu estou repassando a ela por R$100. Então, o que é que a lei diz? A lei diz que numa situação dessa de produção, sobre aquele valor de R$100, eu preciso reter, descontar da pessoa, o percentual de INSS, que é de 20%. É um percentual que eu, particularmente, considero muito alto. E é tanto que, no caso dos catadores, concordo, a gente está numa briga buscando uma lei federal para que peça a isenção desse INSS ou que pelo menos baixe esse percentual para 5%. Mas hoje é 20%. Aí o que acontece? A gente não paga. E o INSS também não fiscaliza muito isso. Acaba que, inclusive nessa cooperativa de artesanato que eu sou contador, eles também não pagam esse INSS. A lei diz que a gente deveria pagar, deveria descontar desses R$100 do artesão, por exemplo, desses R$100 da peça lá do artesanato,
eu só repassaria para ele R$ 80, porque R$ 20 seria a parte do INSS que a cooperativa iria passar para o INSS depois, né? Só que acontece que hoje a gente não retém, a gente não desconta esse valor de 20%. A lei diz que a gente deveria descontar, mas como é muito alto, iria encarecer muito os produtos, iria dificultar muito a vida do artesão e também do catador, a gente não desconta esse valor. E está passando, né? Eu acho que o INSS nunca vai, dificilmente ele vai cobrar isso da gente, porque o volume também não é tão alto de venda, né? Mas essa retenção, a lei diz que precisa ter do valor da produção, né? Então, é descontado do cooperado, não é a cooperativa que paga, né? Ela só repassa aquele valor que descontou, mas não é ela que paga diretamente. E o outro valor que eu devo receber é essa sobra. A sobra na cooperativa é a mesma coisa de lucro numa empresa privada. Então, sobra é o que sobrou, é o que deu de lucro, né? No caso da sobra, se eu, como cooperado, recebo o dinheiro das sobras, eu não pago imposto sobre aquele valor daquela sobra que eu recebi. É isento de imposto, né? Do imposto de renda. Então, eu repasso a minha peça de artesanato a R$ 100. A cooperativa vendeu a 200, né? E aí, no caso, na medida que eu entrego a peça de artesanato, a cooperativa já tem que me repassar os 100. E se depois ela vendeu a 200, a cooperativa lucrou R$ 100 daquela venda, né? Aqueles R$ 100 que ela lucrou, ela vai pagar as despesas dela, tem outros custos, não sei o que, não sei o que. Aí vamos supor que lá na frente a cooperativa tenha R$ 20 de lucro. Aqueles R$ 100 que ela ganhou sobre aquela minha peça, sobrou com R$ 20. Então, eu, lá na frente, não só eu, como todos os artesãos, vão receber parte desse lucro. O governo, a lei diz que 85% do lucro de uma cooperativa, da sobra de uma cooperativa, precisa ser rateada entre os cooperados. Então, se sobrou esses R$ 20, 85% desses R$ 20 precisa ser repartido por igual entre todos os artesãos que fazem parte da cooperativa, né? A Sicredi faz muito isso. Anualmente, por você ter uma conta na Sicredi e ser cooperado do banco, né, ser dono do banco, você recebe parte desse lucro. Anualmente, a depender da sua movimentação financeira, aquele valor vai ser maior ou vai ser menor, mas todo ano, todo mundo que é correntista do Sicredi recebe parte desse lucro, né? E esse lucro é isento de imposto, você não paga nenhum imposto sobre ele. Mais dúvidas? Agora é a parte mesmo das dúvidas, né? Eu encerrei já a parte mesmo de conteúdo e queria que vocês, assim, fossem muito à vontade, realmente, para perguntar qualquer coisa que não ficou claro, que vocês não entenderam tão bem. O meu objetivo é sair daqui com vocês sabendo as principais diferenças, né, entre um e outra e não ter nenhuma dúvida em relação ao funcionamento de uma cooperativa. E aí, nenhuma dúvida? Algumas pessoas levantaram aqui a mão. Líder. Aula muito esclarecedora, acho que tirou todas as dúvidas de quem tinha, né? Você foi perfeito nas suas colocações. Que bom, agradeço. Líder Nádia vai falar? Está com a mão levantada? Não, já falei, já tirei minha dúvida. Foi ótimo, Giovanni. Orion, está aqui com a mão levantada. Quem está com o link Orion? Oi, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, porque, por exemplo, você sinalizou que em cooperativa, pessoas que não são do segmento específico, elas não fazem parte da cooperativa. E aí um contador, ele vem como um prestador de serviço, ele não vem como um cooperado, é isso? Isso. No meu caso, por exemplo, eu presto serviço à entidade, né? E ela me paga por aquele serviço. Eu não sou cooperado, né? Só um prestador de serviço.
Deixa eu ver aqui, se eu entendi bem direitinho, né? É, é porque eu faço parte, né, de uma associação e o objetivo é justamente isso, né? As atividades da associação é de defesa e de direitos sociais, né, para a própria comunidade. Ou seja, se de repente nós recebemos um determinado projeto, fomos aprovados em um determinado projeto para, digamos, para corte e costura, um exemplo. Porque nós, que fazemos parte da associação, podemos ir em busca de projetos que beneficiem a comunidade, não é isso? E aí, digamos que esse projeto ele foi aprovado. Porém, como nós não temos questão assim financeiras, né, para fins lucrativos, nesse projeto ele já está contendo todos os gastos, a questão assim das despesas dos profissionais, da pessoa que vai lá ensinar, ele já inclui no caso tudo isso, né? No próprio projeto. Isso. Numa situação dessa, o projeto, na maioria dos casos, eu acho que quase todos, ele não aceita que a associação diga, olha, desse valor que vai entrar aqui na minha conta, tanto vai ser meu, da associação. Muitos poucos aceitam isso, a maioria não aceita. Então, normalmente, quando você ganha um edital desse, você já tem que dizer, você vai receber 10 mil reais. O que é que você vai fazer com 10 mil reais? 2 mil reais eu vou gastar com transporte, 3 mil com alimentação e 5 mil com as pessoas que vão ministrar os cursos. Então, como é que vai funcionar essa prestação de contas? De cada pessoa dessa, transporte, alimentação e as pessoas que vão ministrar o curso, você vai pedir uma nota fiscal. Fulano, eu vou querer uma nota fiscal e eu vou lhe pagar depois que você me der essa nota. Ou seja, então a associação ela vai funcionar basicamente como só para repassar o dinheiro. Mas ela dizer, não, 1.000 reais desse valor que entrou vai ficar na minha conta. O projeto não vai aceitar isso. A maioria dos projetos não aceita, né? Tem algumas particularidades que eles até aceitam isso, chamando de uma taxa administrativa. Zé, você que tem mais experiência nos projetos, você acha que isso hoje acontece, pode acontecer ou não? Ou já acabaram mesmo com isso? Não, hoje, na maioria dos editais, não tem taxa administrativa. Não pode ter, né? Não pode ter. A Conab aceita daquele do PA ou não? Tem uma parte que fica... Não, né? O que é que acontece? Às vezes, por exemplo, nesse do PA, eu lembrei, assim, que é o negócio de aquisição de alimentos. Do dinheiro que a pessoa recebe, aí às vezes ela diz, não, então eu, como associado, vou retornar uma parte para a associação. Mas, ou seja, depois que ela recebeu o dinheiro, aí ela, por ser associada e saber que a associação tem as despesas, ela pode doar, digamos assim, parte do que ela recebeu do projeto, né? Mas não necessariamente isso aconteça, né? Sim, porque eu fiquei realmente com essa dúvida, né? Se, por exemplo, a questão de transporte entrava ou não, ou se isso seria uma negociação da associação com a pessoa, né, com o profissional que estava vindo passar, né, a questão do curso. Aí, você também falou que, no caso da associação, ela vai precisar do contador ali uma vez por ano. Essa uma vez por ano é justamente para ver a questão das inscrições, se estão tudo ok, e essa prestação de contas, né? Isso, por exemplo, eu recebi um projeto ano passado, eu preciso prestar conta, mostrar que aquele projeto foi aprovado e que aquele valor X foi usado nisso, contendo todas as notas fiscais, incluindo dos profissionais que estão vindo, as despesas dele, porque ali já estava no edital, no projeto que foi aprovado, não é isso? Isso. A contabilidade anual, ela vai, digamos assim, dizer para a Receita tudo que a associação recebeu, tudo que passou nas contas da associação de dinheiro, tudo que entrou e tudo que saiu, e se ficou alguma coisa, né? E quando a gente fala em dinheiro, a gente hoje tem dois formatos. Tem o dinheiro da gaveta, que é o dinheiro mesmo, em espécie, e o que passa pelo banco, né? Então, a contabilidade, ela precisa registrar tudo isso. Tudo que foi recebido, se foi em dinheiro ou se foi pelo banco, e também tudo que saiu. Então, o trabalho que o contador faz é essa mensuração, organizar tudo isso, enviar para o governo essa informação,
e garantir que todas as certidões negativas daquele CNPJ estejam em dia. Hoje em dia, basicamente, são 6 certidões negativas. É a da Prefeitura, a do Estado, a da Receita Federal, a do FGTS e a trabalhista. São 5. Então, se todas... o trabalho do contador é garantir essa regularidade fiscal. Ou seja, se eu estou emitindo todas as certidões, é porque está tudo certo com o meu CNPJ, né? Por exemplo, a Boa Vista, quando eu tentei tirar a certidão federal, já nem saiu. Ou seja, se não saiu é porque tem algum problema. Então, se você também quer acompanhar o trabalho do seu contador, para saber se realmente está tudo certo com a minha associação, tira as certidões negativas de todos esses órgãos, né? E aí você vai ter certeza se está tudo certo com o CNPJ ou não. Se eu não conseguir tirar alguma certidão, algum problema ela tem. Então, Giovanni, nós estamos justamente com uma tarefa de casa que foi dada no módulo passado, né, que é as associações enviarem para nós cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, cópia do Estatuto Social e o CNPJ, porque nós vamos fazer essa triagem aí de quem vai estar com algumas questões. A gente já pediu isso para a atividade de casa. Nós estamos chegando no limite do nosso horário. E aí, lembrando que nós temos a prática que eu estou chamando de roda de conversas, que é o Tira Dúvida, que vai ter uma modificação de dias, né? Alguém, professor Roberto ou Helena, vai explicar essa modificação de dias, que quinta-feira nós não teremos, e sim só na próxima terça? Oi, minha gente querida, Giovanni, prazer. Obrigada pela sua aula, foi muito importante, com muitas informações ricas para as associações e as cooperativas que fazem parte aqui da Rede Solidária de Confecções. Muito obrigada, querido. Zé Carlos, eu comecei a falar e nem perguntei se era para já começar a falar. Já sim. Gente querida, quinta-feira não teremos aula, tá certo? Quinta-feira é dia de Santo Antônio, tem quermesse por aí, né? Quinta-feira é dia dos forró, namorados, Helena. não? Santo Antônio é sexta. Mas é Quinta-feira à é dia dos noite, dia namorados. 12. É Dia porque 12 é à noite, Roberto. a véspera é a véspera da fogueira. 12 É é a a fogueira. véspera, é a véspera do Vocês estão querendo folga para ir namorar. Como ele é um santo casamenteiro, quinta de noite a gente vai namorar. O que é que vocês acham, minha gente? É uma boa. Meus amores, excepcionalmente, nessa quinta-feira, dia 12, não teremos aula, porque a gente respeita as tradições e as comemorações juninas da nossa região, que é a região mais linda do Brasil. Viva o nosso Nordeste! Então, quinta de noite, vamos dançar forró, vamos fazer aquela canjica, comer pamonha com café, tá certo? Terça-feira a gente retoma nossas aulas, tá bom? É só uma folga, tá? Para a noite dos namorados, tá certo? Dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, isso mesmo. Algum recado, Roberto? É isso? Ozzy, é isso? E aí, Roberto? Bem, parabéns a todos. Então é isso, gente. Vamos. Nossa próxima aula terça-feira, tá certo? Tenha um bom descanso, um ótimo final de semana. A gente deixa aqui o nosso abraço carinhoso em cada um, em cada uma. O nosso agradecimento especial ao querido Giovanni, que nos presenteou aí com essa aula maravilhosa, né? A aula foi espetacular, né?
agradecer novamente a turma da Caritas, a querida Sayonara, que tem o maior carinho aí com o nosso curso, abre a sala, coloca música para nos acolher e nos alegrar, não é isso? Então, um abraço bem grande para vocês e bora dançar forró, minha gente. Terça-feira a gente vai ter aula novamente. Um abraço para todos e todas. Obrigado, Giovanni, mais uma vez. Não, pessoal, eu que agradeço. Deixei meu telefone aí, quem tiver dúvida ainda pode perguntar. Maravilha. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Giovanni, pela aula, foi maravilhosa. Obrigado, Aparecida. Um abraço grande, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Até sexta. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Cheiro para todo mundo. Cheiro, cheiro, abraço, gente querida. Mirelle, abraço. Bota 10. Abraço, querida. Até Muito terça. Até terça, meu povo maravilhoso, lindas. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, até Boa noite. terça. Um cheiro para todos. Nossa, Deus abençoe a todas. Um relatório divulgado no início do mês pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, IGALE, apontou que a soma dos principais reservatórios do Estado está em aproximadamente 50%. Só para ter uma ideia, em janeiro, o volume